Boa tarde, estamos iniciando mais uma quarta empreendedora, hoje com a Grazi, para falar sobre narrativas que geram conexões. A parte 2, porque a primeira já foi maravilhosa, a gente não conseguiu vencer todo o conteúdo, então hoje a Grazi está aqui conosco para essa segunda etapa. Estamos gravando esta sessão para que fique disponível no meu canal do YouTube, Maior Impacto. Alguém tem alguma oposição sobre ser gravado? Não? Então, muito obrigada. Grazi, é contigo. Ok, eu não sei se todo mundo que estava aqui esteve na última reunião, ou tem alguém aqui que não viu a primeira? Eu não assisti a primeira, não. Ok, mas a Andréia já deve ter te dito que ficou gravada, né? Dá para você ver, porque lá a gente falou de persona. Eu vou dar uma leve revisada na persona, porque eu já vi que nem todo mundo fez o trabalhinho de casa. Eu Bem, também não estava aqui. para quem ainda não me conhece, já vi que nós temos alguém aqui que é novata. Eu sou a Graziela Zeiler, mais conhecida como Grazi. Sou empreendedora no ramo da moda e há um ano eu faço mentorias, passando a minha experiência na área do empreendedorismo no digital, que eu trabalho há 16 anos com moda, com empreendedorismo, né, no digital. Então, eu criei mentorias para mulheres para ensinar como empreender através do digital. Então, basicamente, nesse momento, a minha especialização é redes sociais, vender pelas redes sociais, criar marcas fortes em redes sociais. Bem, vamos começar. Na última aula, nós paramos em persona. Por quê? A gente fala sobre narrativas, né? Mas para criarmos a nossa narrativa, nós temos que pensar para quem nós queremos falar e o que nós queremos falar. Então, para quem nós queremos falar? Precisa criar uma persona. A pessoa que está mais tempo no mercado, se calhar já tem um público definido, mas ninguém quer ficar estagnado, né? Todo mundo quer sempre alcançar mais pessoas, porque quanto mais pessoas, mais possibilidade de fazer vendas. Então, a persona nos ajuda a alcançar público específico. E por que que isso é importante? Principalmente agora, nessa atual fase das redes sociais, a rede social, principalmente o grupo Meta, Instagram, Facebook, ele está nichando as categorias. Ou seja, se você gosta de ver cachorrinho, né, o algoritmo vai entender que você gosta de ver animais, cachorrinho, vídeos de cachorrinho e tal, e você vai começar a receber muito vídeo focado naquela área. Você gosta de receitas, culinária, gastronomia, você viu um, dois vídeos, o algoritmo vai entender que você gosta de culinária, ele vai começar a te mandar aquele tipo de produto. Por isso que é importante as marcas que estão nas redes sociais nicharem o seu mercado. Você não pode ser uma pessoa que fala de tudo. A não ser que você seja Grazi, só lifestyle, né? deixa eu só Você falar uma coisa. Eu vou mandar para quem não estava no primeiro, agora a apostila que a Grazi está usando nessa formação, tá? Desculpa, eu tinha me esquecido, então eu já estou mandando agora pelo Instagram de vocês. Até já. a persona, quem está com a apostila aberta, a persona é a página 6. Então, por isso é importante a gente nichar o nosso público, né? Para a gente atingir as pessoas certas. Porque quem quer vender, não adianta você ter lá 1 milhão de seguidores, mas daquele 1 milhão, sei lá, um exemplo, 50 mil se interessa pelo teu produto, não é 1 milhão, porque de repente te seguiu por um vídeo que viralizou, ou é um exemplo, tá? Então, quando você tem as pessoas que realmente estão ali, porque está interessado no teu produto, eu usei agora há pouco o exemplo da gastronomia dos docinhos, né? Eu sigo aqui algumas páginas de pessoal que fazem docinhos e bolos, porque se eu precisar, eu sei que eu tenho lá, né? Tudo que eu vejo nas redes sociais, que eu acho que é interessante, que pode me ser útil em alguma altura, né? Eu vou guardando os contatos. Então, eu sigo por quê? Porque tenho interesse, sim, quando a minha filha fizer aniversário, se calhar vou contratar um serviço daqueles que me interessou, que me fez comer com os olhos. Então, é importante a gente nichar a nossa categoria, né, aquilo que a gente oferece, para a gente atrair pessoas que realmente vão ter interesse em adquirir o nosso produto. Porque números na internet hoje em dia, gente, não importa, não vão pelos números, tudo é muito falso, tá? Inclusive os grandes, eu já falei isso para vocês,
que hoje em dia os grandes, a gente vê gente com milhões e milhões, e parte daquilo é falso. Então, assim, não se foquem em números, foquem em qualidade, em oferecer qualidade para os seus clientes e foquem em vender. O importante é você vender, não é você ter milhões de seguidores e não fazer vendas. Então, nosso foco é vender, por isso que a gente tem que atrair a pessoa certa. Atrair a pessoa certa é criando a persona. Eu vou fazer uma recapitulação, porque tem pessoas novas aqui, né? Uma revisão. Então, para quem ainda não sabe o que é persona, a persona é um representante fictício, um cliente fictício que você cria, seria o seu cliente ideal, o cliente ideal para sua empresa. Ela é baseada em dados reais, que inclui características demográficas, comportamentais, interesses, necessidades específicas do teu público-alvo. Criar uma persona ajuda a entender melhor para quem direcionar os seus produtos, serviços, permitindo estratégias de marketing mais eficazes. Ou seja, quando você sabe para quem você vai oferecer o seu produto, você também vai ter mais facilidade em criar conteúdo. Se eu vou oferecer o meu produto, packs de festa infantil, né? Eu vou procurar mamães, vou focar nas mamães, mulheres de tal idade, tal idade. A gente vai falar disso a seguir. Se você vai oferecer roupa, por exemplo, tem que focar no tipo de roupa que você oferece. É mais jovem? É mais senhoras? Ah, ela colocou aqui na tela, ótimo. Então, você tem que pensar para quem você quer falar e o que você quer falar. Eu vou mostrar o exemplo que eu fiz para ficar mais fácil de entender da minha persona, né, que é a Ana. Eu desenhei uma persona que é focada no meu negócio, que é de mentorias para rede social. Então, apresento-vos a Ana, a minha persona, é uma mulher empreendedora que está começando seu negócio. Ela não tem experiência com o mundo digital, não sabe como as redes funcionam e nem como criar conteúdos que conquistem os clientes. Depois, como é que a gente cria a nossa persona? Abordando temas. O que que a Ana tem? A Ana tem sonhos, né? Ela sonha em empreender no digital para ter mais liberdade financeira, para ter mais tempo para estar com a família. Ela tem desejos de poder viajar com a família, realizar seus sonhos, poder dar uma vida melhor para os seus filhos. Ela tem dores, né? A Ana carrega dores do passado, de coisas que ela não conseguiu alcançar, de fracassos, ela vê a idade passar e ela ainda não ter estabilizado profissionalmente. Isso é eu pensando na mulher que eu quero atingir. Eu vou colocando, né? Vou pensando nos desejos, nos sonhos, nas dores que aquela mulher pode ter. Ela tem medo, né? Então ela tem medo do digital, porque ela sabe que é um bom caminho. Eu vou aqui descer mais um pouquinho. Ela sabe que é um bom caminho para ela atingir, né, ela criar um negócio que ela tenha mais liberdade financeira, que ela possa trabalhar de casa para ter mais tempo com a família, mas ela tem medo, porque ela não entende nada de internet, tudo é novo para ela. Então ela tem medo de não conseguir, de não alcançar, tem medo de falar em público. Essa é a minha persona. Então a minha persona tem sonhos, desejos, dores, tem valores, isso é muito importante, gente. Quando você cria uma persona, você idealizar os valores também que ela tem, porque as pessoas se identificam geralmente, pessoas conectam-se com pessoas, né? E através dos valores a gente se conecta muito. Por exemplo, a Grazi é uma pessoa de muita fé, acredita muito em Deus. As pessoas que acreditam também em Deus, que também prezam, vão se identificar comigo. A Grazi gosta muito de animais. Eu tenho um monte de ONG que me segue. Então, pessoas que gostam de animais vão se identificar comigo. Então, é importante estabelecer os valores. Então, os valores da Ana, para ela, a família é muito importante. Adquirir conhecimento e ter liberdade, se sentir valorizada é importante para ela. Ela tem crenças. O que são crenças? Eu não sei se aqui todo mundo sabe o que é crença, mas crença é aquelas coisas, aqueles macaquinhos que a gente carrega na cabeça, sabe? Tipo, eu tô velha demais para isso, ou eu não dou conta de falar em público, ou eu não levo jeito para isso. São crenças que tá na sua cabeça enraizada. Eu não tenho presença, eu não sou muito bonita para aparecer na internet. Tem gente que carrega um monte de crenças, que são coisas que ela acha de si própria,
em algum motivo, em algum momento na vida dela, ela colocou aquilo na cabeça e ficou. Tem coisas que é até traumas de criança, de infância. Então, é importante você ver isso das crenças. A sua persona vai ter crenças, de certeza. Todo mundo tem crenças, né? Então, as crenças da minha persona é: não consigo fazer isso, tenho vergonha de aparecer na internet, sou velha demais para começar, não sou interessante, tenho vergonha da minha aparência. São crenças que eu baseei essa persona em algumas clientes que me procurou para fazer a mentoria. Carregava mais ou menos esse tipo de crença. Então, era o tipo de mulher que eu queria focar, porque dentro da minha mentoria eu tenho um módulo que é desenvolvimento humano, né? A gente fala um pouco de PNL, que é justamente para tratar esses problemas. Mas é importante você conhecer, o mais importante, você conhecer os desejos da sua persona e as dores que ela carrega, as crenças que ela carrega, para você entender a forma com que você vai criar conteúdo para atingir ela. As dores, por exemplo, é importante porque o seu produto tem que ser a solução dos problemas dela, né? E o Gente, hoje eu tô um pouco assim, meio aérea, porque eu tô muito cansada. Ontem eu cheguei da Figueira da Foz tardíssimo. Hoje eu tive um dia corrido, então se eu me perder aqui de vez em quando, vocês me dão um desconto hoje, tá? Eu dormi 4 horas. Já que abriu. Então, quando eu conheço a minha persona, eu passo a me comunicar de forma mais assertiva. Eu passo a me comunicar. Quando eu crio e ofereço um produto, é focado para aquela persona, para realizar os seus sonhos e os seus desejos. Se você vende alguma coisa, você vai procurar pessoas que tenham interesse e vai ver qual que é a dor do teu cliente e qual é a solução que o teu produto oferece. E é em cima dessa solução que você vai criar conteúdo, porque você tem que mostrar para ele que você tem a solução para o problema dele. Vou pular aqui os erros, vamos começar com as narrativas. Alguém tem dúvida de persona? Alguém nunca ouviu falar aqui sobre persona? Nunca fez isso, não entende? Tem alguém aqui que tem dúvidas com relação a isso? Eu Pode só não ser fiz uma. perfeito, porque a gente fala muito. Depois, na hora de colocar na prática, o povo vai pulando fora, né? Então, Grazi, não te duvido que não tenham feito. Não só para esse exercício, mas muitas outras formações que devem ter visto sobre persona. E a gente pensa, vou criar minha persona e depois começa a produzir, sai correndo a fazer as Mas coisas. não é difícil. Vai baseando, quem não tem experiência, vai baseando em clientes que você já tenham, né? Ver qual as clientes que mais te procura, que mais tem interesse no teu produto e vai baseando, porque é aquele tipo de cliente que você quer atingir. Só que você não quer atingir só aquelas que você já tem, você quer atingir mais. Por isso é importante você pensar em quem você quer atingir para você criar um conteúdo focado para aquela pessoa, porque como eu falei, as redes sociais estão nichando. Então, se você começa a desenvolver conteúdos focado para aquele tipo de pessoa, o Instagram ele sabe tudo de você. Então, ele sabe o que você gosta de ver na internet, aquilo que você vê, aquilo que você acompanha, aquilo que você dá like. Então, ele vai encaminhar o seu conteúdo para aquelas pessoas que têm interesse naquela área específica. Então, a persona parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Você vai criar uma persona, deixa eu dar um exemplo aqui, que eu posso usar Posso de fazer quem? uma pergunta? Sim, sim. Oi. Se a persona que eu tenho em mente é como se fosse uma pessoa parecida comigo, isso fica mais fácil, mais difícil de desenvolver? As redes sociais vão identificar isso? Vão identificar, com certeza. É assim, é bem normal que a persona que você queira atrair pareça com você, porque muitas vezes os valores se identificam. Eu, por Ok. exemplo, quando eu desenhei a minha persona, existem vários aspectos lá que é a Grazi todinha, ou que já foi a Grazi. Então, não há problema nenhum, atrai do mesmo jeito, porque o que vai atrair seguidores, no caso, vai ser o tipo de conteúdo que você vai criar. A gente só cria a persona para a gente ter uma ideia do tipo de conteúdo que a gente vai criar. Eu, por exemplo, dou mentorias de rede social, né? Ensino como uma empreendedora crescer a marca dela na rede social. Eu vou criar conteúdo dentro dessa área e ele vai entregar para pessoas que tenham interesse nesse tipo de assunto.
hashtags, eu vou usar muitas hashtags que mostram como atrair seguidores, eu vou crescer nas redes, crescer no Instagram, marketing digital. Então, tudo isso são pontinhos que o Instagram usa para atrair as pessoas certas. As pessoas vão pesquisar, ou pessoas que estejam vendo vídeos sobre rede social, a uma hora ou outra vai cair em mim, uma hora ou outra o meu perfil vai aparecer para ela, porque é o tipo de conteúdo que ela consome na internet. Ou um dos conteúdos, né, que a gente geralmente consome várias coisas. Mas isso eu sei que acontece com todas vocês, quando vocês começam a ver um conteúdo específico, de repente vocês começam a ser bombardeados com aquele tipo de conteúdo. Você viu, sei lá, você leu uma fofoca do Big Brother, né? Que agora é uma pauta quente, está na internet, tá acontecendo o Big Brother no Brasil. Aí você começa a receber um monte de coisa do Big, tudo quanto é site de fofoca começa a aparecer para você. Porque o algoritmo, ele entende que você se interessou por aquele conteúdo. Isso acontece quando você perde tempo lendo, você leu lá o site de fofoca, você viu o vídeo, você achou, você perdeu aquele tempinho ali e o algoritmo falou, não, opa, ela interessou-se por aquele assunto, então vou mandar mais. Então, E todo o tudo, conteúdo que você criar, carrosséis, vídeos do Reels, tem que ser focado, tem que ser nichado para o tipo de cliente que você quer atingir. Né? Você fala para mulheres de 30, 40 anos, mulheres mais maduras, né? Uhum. E aí você não vai criar um conteúdo com uma linguagem para adolescentes, para meninas de 18, 17, não, porque não é o tipo de cliente que você quer, não é o tipo de cliente que você quer atingir. Eu, por exemplo, tenho um negócio da roupa, além das mentorias, né, tem a Grace Showroom. Eu vendo roupa mais clássica, já foi mais fashion, depois houve um tempo que eu fui mudando, e à medida que eu fui mudando, o meu público também foi mudando. Ou o meu público me acompanhou e foi amadurecendo comigo, né? Porque antes eu vendia modinha, muito vestidinho, de baladinha e tal. E à medida que os anos foram passando, o meu gosto foi mudando e a escolha dos meus produtos também. Eu comecei a usar roupa mais clássica, mais séria, as saias desceram de comprimento, houve coisas que foram mudando. Então, houve um público que me acompanhou, porque também amadureceu nesse sentido, e depois aquele que não acompanhou, que começou lá, expandiu saia, desapareceu, né? E novos vieram que se interessam nesse tipo de produto. E para mim é ótimo, porque assim, eu trabalho sempre com o que eu gosto. Eu acho que a gente deve trabalhar com aquilo que te dá prazer, senão você vai estar sempre infeliz. Então, eu, quando vou montar uma coleção, eu escolho o que eu gosto. Ah, aquilo vai vender e tal, mas eu não gosto. Eu vou estar vestindo algo que eu não usaria, que eu não indicaria se eu fizesse um vídeo de moda, sabe? Então, eu Não é trabalho coerente contigo, né? exatamente. Tudo que eu crio é pensando em quem eu quero atingir, mas passando também os meus valores, né? Eu Uhum. acho que uma mulher hoje em dia, uma mulher que quer se posicionar no mercado, ela tem que ter uma presença forte e ela tem que prezar por algumas coisas, né? Não é uma mini saia, não é que roupa define caráter, mas os Uhum. 4 primeiros segundos que as pessoas olham pra gente, eles já nos avaliam. Então, dependendo da imagem que você aparece na internet, é como as pessoas vão te ver, e a primeira impressão é a que fica. Eu tenho um vídeo Uhum. falando sobre isso. Então, é muito importante você falar dos seus valores, demonstrar aquilo que você gosta, porque isso vai atrair pessoas que se identificam. A sua persona vai ser uma pessoa que vai se identificar com você, né? Então, não há problema nenhum. Ok, Então, ó, obrigada. eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta de persona para eu entrar já em narrativas. Mais alguém? Acho que não, né? Gente, eu vou entrar em narrativa e assim, se vocês tiverem dúvida, papelzinho e caneta e anota na hora para vocês não esquecerem o que que vocês querem perguntar. E quando a gente parar, aí a gente abre só para pergunta, tá? Aí vocês ficam à vontade para vocês perguntarem aquilo que vocês quiserem, para a gente não perder o foco aqui do assunto. Então vamos entrar em narrativas. Como as narrativas podem ajudar nas vendas? Você pode, através das narrativas, educar e informar. Isso entra na criação de conteúdo, tá? Ah, o que que eu vou criar de conteúdo? Onde eu vou criar as minhas histórias?
Aí depende do tipo de produto que você oferece. Por exemplo, a Andrea tem um curso, um infoproduto, né, na área do Excel. Então, ela vai criar narrativas e vai tentar vender o produto dela, educando, né, fazendo conteúdos que eduquem o público, que mostrem alguma coisa dentro. A gente tem que ser raso, você nunca pode entregar tudo, né? Você vai apresentar um produto, eu falo de rede social. Eu tenho um monte de postzinhos que dão dicas de rede social, mas é óbvio que eu nunca vou entregar tudo, porque quem quiser realmente saber tudo tem que comprar a mentoria. E isso funciona para qualquer área. Mesmo que você venda, igual eu falo, eu vou usar o exemplo da gastronomia de novo. Você faz os docinhos, né, para vender. Você vai mostrar os bastidores, mas você nunca vai entregar tudo. Você não vai mostrar suas receitas. Você vai dizer, eu uso ingredientes especiais. E você pode usar vários exemplos, mas é óbvio que você não vai entregar a receita deles. Então, a gente sempre tem que ser um pouquinho. A gente tem que ser raso, nunca pode ser muito profundo. Até porque as pessoas não estão muito preparadas para o profundo. Quem trabalha com parte técnica, mentoras de mulheres, na área da PNL, das terapias, você também tem que tocar no assunto para a pessoa entender que você tem autoridade naquela área, que você percebe do assunto, mas você não pode entregar tudo, porque você quer vender a mentoria. E se você começa já a atender o cliente através dos seus posts, ele não vai comprar a sua mentoria. Então tem que ser, você tem que abordar aquilo que você faz, mas de forma leve, superficial. Palavras que todo mundo entenda, porque coisas técnicas ninguém entende, né? Eu tenho uma seguidora e uma colega, a gente se conhece, que ela fala muito sobre a parte dela é terapia. Eu não lembro agora qual é o tema principal, porque dentro da terapia tem tanta coisa, né? Mas ela fala um pouco de PNL, mas ela fala para coaches. Basicamente, o conteúdo dela é focado para outras pessoas da área do coach. E eu acho que ela entrega demais. Nossa, os vídeos dela, e assim, são vídeos longos, com explicações. E eu fico olhando assim, e eu já falei para ela, tem que fazer coisas menores. As pessoas, se for tudo muito longo, as pessoas não perdem tempo. Quando você cria conteúdo, você tem que pensar em criar conteúdo rápido. Porque as pessoas estão na internet, não estão para comprar nada, não estão para consumir nada, elas estão para se entreter. Por isso que a gente cria conteúdos misturando um pouco de humor, criando histórias, porque as pessoas não estão ali para comprar. Se você já chega vendendo uma coisa, você não consegue vender. E se você cria conteúdo chato, ninguém também para ver. Vídeos de 1 hora e meia explicando a dor do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas não têm paciência para ver. Então, você tem que muitas vezes trazer a consciência da pessoa do problema dela, mas você tem que tentar ser rápido. Você tem que tentar ser rápido, claro e raso, não aprofundar muito, porque as pessoas não estão preparadas para o profundo. Quando a gente. Um vídeo tiver mais que 1 minuto, mesmo que seja piada, eu não assisto. Nunca. Mas é assim, gente, é impressionante. Para a pessoa assistir um vídeo longo, ela tem que estar mesmo ali muito, completamente fascinada, né? Você conseguiu, nos 4 primeiros segundos, cativar ela para aquele vídeo. Ou ela está mesmo muito interessada naquele assunto. Agora, como a gente está falando de vendas, a gente aqui quer vender. Então, no vender, você não vai ficar explicando muito, né? Então, você tem que oferecer o seu produto de forma atrativa, cativante e rápido. Não é fácil, tá, gente? Eu sei que não é fácil. Eu tenho um e-book que é o Vídeos Virais, onde eu ensino a fazer roteiro, ensino gatilhos mentais que você pode criar. E eu estou criando um curso de vídeos, porque eu sei que o pessoal tem dificuldade, é o calcanhar de Aquiles de toda pessoa que está na internet. Porque realmente você tem que expor uma solução, expor um produto, né? Oferecer um produto num prazo ali de 15 a 30 segundos, você fica assim, como que eu vou fazer? Mas tem meios, tem muitos meios. E os gatilhos mentais que você usa, as chamadas que você usa, que faz a pessoa ficar no seu vídeo. Então, você já começando as narrativas, o educar, informar se relaciona com a fase de consideração. Quando a pessoa te descobre na internet, ela já te conheceu, viu um vídeo seu e tal, e foi lá ver, né, o seu conteúdo. E aí, a parte da consideração é a parte que você vai mostrar a sua autoridade. Você tem que ter conteúdo lá, mostrando o que você faz, ou o que você vende,
E mostrando que você, quando eu falo autoridade, é a pessoa que ela é boa naquilo que ela faz. Qualquer coisa que você faça, você tem que se apresentar na internet como a melhor, sempre. Por isso é importante criar essa autoridade. Porque, por exemplo, eu falei há um bocado que eu adiciono páginas que eu vejo de pessoal que vende bolos e docinhos e tal. E é óbvio que aquela página que tiver as melhores fotos vai me cativar. Porque eu não estou experimentando, né? Eu estou vendo no online. O que que vai vender? O visual. Então, aquelas que tiverem os bolos mais bonitos, mais atrativos, né? Chama atenção. Os vídeos mostrando os bolos que dá água na boca é de que eu vou comprar. Então, é importante você criar autoridade sendo o melhor, tendo a melhor imagem, melhor conteúdo, porque você está vendendo através do online. Deixa eu colocar aqui. Aí, depois que a pessoa te conheceu, conhecer o seu conteúdo. É aí que entra as narrativas. Depois da conquista da atenção para a história, você precisa fazer com que ela seja relevante para o seu público. Aqui você mostra um pouco da sua perspectiva. Aqui você vai mostrar os seus valores, né? A pessoa vai conhecer não só o teu produto, vai conhecer a pessoa. Eu falei na aula passada, eu não sei se todo mundo tem aqui, vocês têm que criar um quem sou eu, contando a sua história, tá? É muito importante, gente. A empresa que não tem isso peca. Ou, se você tem uma empresa, é o rosto por trás da empresa, porque isso passa confiança. As pessoas, ela compra de pessoas, ela não compra de empresas. As pessoas que compram na internet não compram de empresas, compram de pessoas. Porque a internet, ela é de uns tempos para cá, principalmente na época da pandemia, as pessoas ficaram muito emocionais. Então, humanizar o perfil é importante. Pessoas não querem falar com robôs, querem falar com pessoas, querem comprar de pessoas. Então, você apresentar a sua história. Se você tiver uma história de superação, de desafios, isso é maravilhoso, porque as pessoas adoram ver novela da vida do outro, né? Aquela pessoa que sofreu e que conquistou. Então, isso ajuda muito a você conquistar as pessoas, e as pessoas muitas vezes se identificam com as histórias. De repente, é alguém que passou pelo mesmo que você já passou, está passando o mesmo que você já passou. Então, é importante você criar um quem sou eu, se apresentar lá, contar um pouquinho da sua história resumido. Na última aula eu falei que vocês tiverem dificuldade, peçam ajuda ao chat GPT, né? A Andrea tem um vídeo aí de chat GPT, né, Andrea, lá no YouTube, que ele ajuda muito. Aí depois que a pessoa conheceu você, ela está conhecendo o seu conteúdo. Aqui você mostra um pouco das suas perspectivas, explica as vantagens, oferece a solução, que é o seu produto, porque é da sua empresa ou seu serviço, e mostra para ela como você pode ajudar ela. Quando você cria conteúdo, você tem que trazer à tona a dor da sua persona. Nos vídeos, vou usar o meu exemplo de novo, de rede social. Quando eu quero chamar atenção para vender a minha mentoria, eu conto a minha história. Eu uso a minha história como narrativa. Então, a Grazi trabalhava num bar, servindo num bar, tinha uns horários muito loucos, rotativos, e eu precisava ganhar mais, eu ganhava muito pouco, eu não tinha migrado para aquilo, né? Então, eu queria ter mais liberdade de horários, eu queria ter meu próprio negócio, eu queria ganhar mais. Então, eu vou contando a minha história, e dentro da apostila tem a minha história, né? Vocês viram lá que eu criei um slidezinho para oferecer a minha mentoria. Então, eu conto essa minha história, depois eu conto como eu conquistei o meu negócio, né? Como eu comecei o meu negócio, e por que que ele deu certo, né? E aí, o que que acontece? Eu mostrei que eu tinha uma dor, né? Que eu precisei solucionar, né? Eu busquei a solução dela e ofereço hoje a solução para aquela pessoa que estava como eu, que tinha um trabalho que ela estava insatisfeita, que ela estava ganhando mal, que ela não tinha horários certos, ela queria ter mais liberdade de horário, mais liberdade financeira. Então, por isso eu resolvi empreender no digital. E essa narrativa me fez vender várias mentorias. Depois, tá lá embaixo, né, André? Pois era isso que eu ia te perguntar, onde é que tu estás nisso? Tá na página 9 No ainda? 11, na página 11, Ah, comece aqui sua jornada comigo. Aí eu conto a minha história, ok. conto como que eu comecei a minha empresa,
Depois eu conto a minha transição de carreira, né? E aí eu pergunto, você tem vontade? Isso aqui é muito importante. Quando você traz a consciência da pessoa, quando eu falei do meu problema, que o meu problema era ganhar pouco, estar insatisfeita com o trabalho, né? Que eu era balconista, não tinha horários. Então, eu apresentei o meu problema. Aí, o que que eu fiz? Eu trouxe, quem leu esse conteúdo vai trazer a consciência dela um problema. Se ela, de repente, tem um trabalho que ela também não gosta, que ela acha que consome muito do tempo dela, que ela ganha pouco, aquilo já vai ser uma dor que ela tem. E eu trouxe à consciência essa dor. Aí, o que que eu fiz? No decorrer desse post, foi um post carrossel que eu fiz. Eu conto, no mural do meu Instagram, você vê uma Grazi Super Fashion, foram 16 anos trabalhando com moda. Não, não é aqui, é na segunda. É. Eu não sei se com vocês está acontecer isso, mas o meu tá de cabeça para baixo. O que que aconteceu aqui? Amor, né? eu tenho aqui um post na apostila que ficou de cabeça para baixo. O que que será que correu mal? Não tá de Então, cabeça para baixo, ele tá virado de trás para frente como se fosse uma selfie. Foi então ah, que vi ele não tá de cabeça, eu falei mal, ele tá uma oportunidade. Não, virado. às vezes a gente vai mexer no tamanho e diminui tanto que acaba virando a imagem. E depois começa a aumentar e não Mas se dá conta que virou. da última vez que nós falamos, não estava assim, não. Não, é que eu mostrei direto na tua rede social da outra vez. Não mostrei na Ah, apostila. gente, Foi isso. eu vou ter que corrigir isso então para mandar para vocês. De qualquer forma, esse post está na minha rede social. Isso. Tá É lá e fácil tá de lá. num dos Aí primeiros lá esse fixado. post, eu coloquei ele aqui para vocês usarem como exemplo. E ele é um ótimo exemplo para vocês contarem a sua história. Aqui vocês podem tirar uma ideia. Eu também tenho lá um postzinho do Quem Sou Eu, tá? Vocês podem olhar lá também e basear naquele post e fazer um para vocês. Mas esse aqui foi para vender, foi uma narrativa que eu criei para vender, porque a narrativa você pode usar vários temas. Esse tema aqui que eu escolhi foi o da minha história, né? Então eu criei, eu comecei vendendo roupa porque eu descobri que aqui em Portugal não tinha. Quando você vai nas lojas, ninguém te atende, ninguém te ajuda. É tipo, se vira nos 30, né? Aquele exemplo. Então, eu vi ali uma dor que eu podia solucionar, né? Então, como eu comecei a vender roupa, eu pensei, por que não criar os looks, mostrar como que elas podem se vestir, dar dica de moda, do tipo de corpo. Então, eu falava muito sobre isso. Eu fazia todos os dias provadores, criando looks focados em certo tipo de cliente. Às vezes eu fazia provador para aquela cliente mais cheinha, que, olha, esse tipo de roupa fica melhor para quem é mais cheinho, esse tipo de roupa fica melhor para quem é mais baixinho, para quem é mais alto, enfim, eu ia solucionando e ajudando na escolha, né, dos seus looks, porque tem muitas mulheres que elas têm dificuldade em escolher o que vestir, e quem compra online, imagina, é muito mais difícil, né? Então, era uma forma de eu ajudar elas a se vestirem, a descobrirem o seu tipo de corpo, o que é que ficava bem. Então, eu basicamente levei uma solução para uma dor, né? A dor delas era, será que aquilo vai ficar bem? Você olha uma roupa que você acha bonito, mas você viu lá a foto na modelo, normalmente tudo que a gente vê na internet está em modelos, né? E aí a gente vê tá perfeito, mas será que vai ficar bem em mim? Meu corpo não é como o dela, né? Então, eu vi que era importante eu ajudar nessa escolha. Então, eu trouxe uma solução, isso foi o meu diferencial. Aí aqui eu conto a história toda, depois eu conto por que que eu criei a mentoria, depois vocês podem ler com calma para vocês entenderem o post, né? No início do ano eu senti que queria fazer algo mais, apaixonada por criação de conteúdo e com 16 anos de experiência em redes sociais, eu decidi dividir todo o meu conhecimento com mulheres que buscam crescer no digital. Sinto que esse é o meu propósito, levantar mulheres empreendedoras e transformar sonhos em realidade. Vocês viram que aqui eu coloquei um pouco do emocional. Quem lê o carrossel todo, ele vai sentir aquela emoção, ele vai se identificar, né, com a dor, e depois à medida do que vai lendo, vai se emocionando com a história. E isso acaba levando a pessoa a adquirir o produto. Se ela achar que é a solução para o problema dela, que de repente ela empreender vai ser algo maravilhoso para ela, vai ser algo que vai ser a virada de chave dela, provavelmente ela vai comprar a minha mentoria. Então eu pergunto, agora eu te pergunto, você tem vontade de ver do digital?
Tem vontade de aumentar sua visibilidade para crescer seu negócio, aumentar seu serviço de forma a lotar sua agenda? Aqui eu faço uma pergunta, porque a pessoa vai se questionar, ela vai dizer, mas eu tenho, eu preciso aumentar meus clientes, as minhas vendas. Isso aqui já são gatilhos mentais. Quando você faz esse tipo de pergunta, você está fazendo a pessoa pensar naquele assunto, está jogando gatilhos mentais, né? Aí eu coloco, então você chegou no lugar certo. Eu fiz a pergunta, ela respondeu que sim, tem vontade de crescer, de trabalhar no digital. Aí, então, com a minha mentoria, eu vou te mostrar a estratégia certa para encantar sua audiência, gerar mais engajamento, conseguir sair da bolha para ser mais vista nas redes sociais. Ofereci a solução. Então, eu mostrei o problema lá em cima, né? Depois contei como eu superei o problema, contei a minha história, contei que através da minha história eu ganhei experiência, né? Construí a mentoria e aí ofereci a mentoria como uma solução para poder ajudar ela que também tem aquele problema. Vocês estão entendendo, gente? Eu espero estar falando assim de uma forma mais simples para todo mundo entender. Aí no decorrer do carrossel é só incentivos para fazer a venda. Liberdade para fazer seus horários, estar com a família, ganhar mais que um salário, poder realizar sonhos como viajar e, dependendo do trabalho, ainda poder fazer de qualquer parte do mundo. Eu sei que parece sonho, mas acredite, é possível. Eu posso te ensinar o caminho. Tá vendo que tudo aqui é emocional? Esse post ele foi feito intencional. Quando eu falo para vocês que o conteúdo tem que ser intencional, você não pode acordar no dia, levantar no Instagram e postar qualquer coisa. Ah, não tem nada para postar, vou postar essa foto. Gente, tem que ser intencional. Você tem que vender todos os dias. Você tem que vender sem mostrar que está vendendo. E esse tipo de post, contando histórias, narrativas, tá vendendo sem ir logo direto. Olha, tem aqui uma mentoria, custa tanto, x, você vai aprender isso e isso. Não, eu conto toda uma história, envolvo o cliente. Aí o cliente já está ali envolvido na minha história, achou interessante, que eu superei, que eu criei um negócio sozinha com 400 euros e que o meu negócio progrediu, cresceu. Eu cheguei aos 600 e eu tô com aqui eu estava com 630. Vocês sabem que o Instagram tá fazendo limpeza, tá? Quando vocês sentirem que os seus perfis estão oscilando, um dia tá um número, outro dia tá outro, é normal. Eles estão fazendo limpeza, porque é um número muito grande de perfis robôs que ficam seguindo para você poder interagir, que são os perfis que trabalham com os famosos, né? Para as agências grandes de marketing. Então, vocês vão ver muitas vezes quem tem contas maiores, principalmente, oscilar, tá? Um dia tá 627, outro dia 630, outro dia tá 625, porque vão entrando esses perfis e o Instagram vai limpando. Então, isso é normal. Eu agora tô com 626, se eu não me engano. Aí, continuando. Eu ofereci, né, o trabalho e no final eu coloco cada mulher transformada, meu propósito se fortalece. E à medida que eu guio mulheres empreendedoras rumo ao sucesso digital, percebo que não estou apenas construindo conteúdo, eu estou moldando destinos. Tá vendo que é uma história assim que é mesmo para envolver? Tudo tem o emocional aqui no meio. Assim, o meu trabalho se torna mais do que uma paixão, ele se torna uma revolução de empoderamento feminino no mundo digital, transformando sonhos em realidade e inspirando outras mulheres a fazer o mesmo. Ficou interessado em saber? Comente, tem interesse e eu te explico tudo. Isso aqui, gente, é um gatilho mental muito importante que vocês têm que usar no conteúdo de vocês. Quando você... Isso aqui chama... a chamada para ação. Chamada para ação é chamar a pessoa ou para comentar, ou para dar like, ou para mandar um direct. A chamada para ação é para a pessoa interagir com você. Então, eu coloquei, ficou interessada em saber mais? Comente, tenho interesse, te explico tudo. Aí a pessoa vai comentar. Ela vai comentar, isso vai me gerar engajamento, porque ela fez um comentário no meu post. Então, automaticamente aqui, eu já estou fazendo uma venda, já estou trazendo engajamento para o meu Instagram. Chamada para ação em todos os conteúdos que vocês postarem, tem que ter chamada para ação, tá? Gostou? Comenta aqui, deixa o seu like. Tem interesse? Deixa um comentário, me manda um direct. Tem que ter sempre uma chamada para ação. Isso vocês aprendem também no meu e-bookzinho. Gente, quem não tem o e-book e quiser adquirir, ele custa 5 euros, tá? Chama Vídeos Virais. É um mimozinho que eu fiz com preço simbólico.
para ensinar a criar vídeos. Basicamente, é você aprender a criar um roteiro de vídeos, como é que se faz, do início ao fim, dando as dicas. Aí aqui eu falo, nessa postagem em formato carrossel, eu usei a narrativa do quem sou eu. Contei a minha história, como comecei, os desafios que eu passei, as oportunidades e onde cheguei. Nessa história, eu envolvo a audiência, gero sentimento, identificação e conexão do cliente comigo. Ao mesmo tempo, através dela, eu vendo a minha mentoria. Contei uma história, gerei conexão, gerei emoção no cliente, vendi o meu produto. Como gerei identificação, despertei o interesse das pessoas em também mudar de vida e saber como eu fiz, comprando assim o meu método, a minha solução. Ou seja, eu contei uma história, emocionei a audiência e despertei nela o sentimento de que ela também pode. Com a minha história, eu vendi a minha mentoria para aquelas pessoas que se identificaram comigo. Por isso é muito importante contar a sua história. Vai haver pessoas que vão se identificar com você. De repente, você vende um tipo de produto que você acha que é difícil de vender, mas através da sua história, você torna ele atrativo. As pessoas criam uma simpatia. Tem seguidores que viram fãs, né? Às vezes você segue uma pessoa e você se identifica tanto com ela, você começa a ter uma simpatia tão grande com ela, que você acaba virando uma espécie de fã. Eu sei porque eu tenho pessoas que eu sigo, que eu admiro muito, e pela a forma com que ela se expressa, a forma com que ela mostra, que ela se mostra na internet, né? A gente se identifica. Por isso é que eu sempre bato na tecla, mostrar seus valores, mostrar sobre você, sobre a sua vida, e isso faz criar muita conexão. Agora a gente vai entrar nos tipos de narrativa utilizados pelo marketing. São os exemplos. Você pode utilizar no seu negócio, mostrar, criar narrativas através de exemplos. Isso aqui é muito importante, porque quem tem dúvida, como é que eu vou contar uma história de um, sei lá, de um doce que eu vendo? Ou como é que eu vou contar uma história das flores que eu vendo? Gente, tudo dá para contar a história, a gente tem que ser criativo, mas em tudo dá para contar. Então, através de exemplos é uma forma, você pode usar um exemplo para criar uma historinha ali e divulgar o seu produto. Você com certeza já ouviu falar que ações valem mais do que palavras, certo? Um tipo de narrativa que pode ser explorada é justamente esse. Utilize provas sociais. Você pode utilizar, por exemplo, você fez uma venda para uma cliente, ela amou o teu produto ou o teu serviço. Utiliza aquela prova social para você vender. Conta como ela chegou até você, a solução que você ofereceu, que você resolveu o problema dela. Não precisa citar nomes, né? Você pode usar aleatório. Ah, cliente X, ela fazia, você pode utilizar o exemplo dela falando a profissão dela. De repente, você é uma pessoa que faz massagem de relaxamento, faz aquelas massagens que tem algo especial, que usa terapias. Você pode usar o exemplo, a pessoa tinha uma vida extremamente estressada, ela não conseguia dormir de noite, e ela conheceu o meu serviço. Aí você tá contando aquela história e você está mostrando que você ofereceu uma solução que resultou na vida dela. Então, ela te procurou, conheceu o seu tratamento, a sua terapia, fez as massagens, começou a dormir melhor, fez a meditação. Eu estou usando exemplos, tá, gente? Aleatórios, assim. Você vai adaptar dentro do seu nicho. Então, ela veio até mim, conheceu meu trabalho, nós fizemos algumas sessões e hoje ela dorme super bem. E aí, se você tiver a prova social para colocar no post dela agradecendo, se não tiver, gente, cria quem está começando, principalmente, porque eu sei que quando está começando é difícil você ter, né, provas sociais, você está começando o seu serviço, então cria histórias fictícias para divulgar o seu produto. Você precisa divulgar o seu produto. Isso não é questão de mentir. Você sabe que o seu produto é bom? Divulga ele. Cria narrativas com personagens fictícios. Não há problema nenhum. Há muitas empresas que fazem isso. Então, através dos exemplos das provas sociais, é uma forma de você criar a narrativa. Você vai contar a historinha ali e vai mostrar, apresentar o seu produto, né, a solução que ele ofereceu. Nesse tipo de estrutura, você pode explorar elementos que façam o público se imaginar naquela situação. Eu usei esse exemplo porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para dormir.
E com certeza, né, se eu encontrasse uma solução dessas, então eu me identifiquei, se lesse esse post que falava que ela tinha problemas para dormir, era muito estressada, então, e ela, através daquela terapia, ela encontrou a solução. Se eu, Grazi, ler esse post, eu vou me identificar e vai trazer à tona na minha cabeça que eu tenho esse problema, tenho dificuldades para dormir. Então, quem sabe aquela terapia podia me ajudar. Tá vendo que a pessoa já está vendendo ali através da história que ela contou? Narrativas são simplesmente histórias que trazem à consciência da pessoa um problema e traz a solução. Depois, outra forma é contando a história da sua marca, que basicamente foi o que eu fiz, né? Que a minha marca, de certa forma, sou eu. Esse tipo de narrativa apresenta a história ou a construção da marca. Através de compartilhamento de forças, desafios, você pode contar os desafios que você superou para montar o seu negócio. Através dessas histórias, as pessoas se conectam também. E você, através daí, pode vender também o seu produto. Eu comecei muito pequena, na altura, não tinha dinheiro para investir. Estou sempre usando exemplos, tá? E à medida que eu fui trabalhando e conquistando, hoje eu ofereço para o meu cliente os melhores produtos. O pessoal da gastronomia pode falar que usa os melhores. Me fugiu agora a palavra. Os Melhores melhores ingredientes. produtos, os melhores Melhores ingredientes, era essa ingredientes. a palavra. Os melhores ingredientes, ingredientes únicos, selecionados, que vêm de fornecedores especiais. Você pode criar muita coisa dentro desse assunto, tá? Se você é uma pessoa que oferece. É que eu não sei o que cada uma faz, eu podia ajudar aqui com exemplos, que nem todo mundo foi lá deixar. Eu pedi para vocês deixar lá um comentário para eu ver o perfil de vocês, porque A, eu ia Reg- preparar isso para aula, a e eu Regina poder e a ajudar. Isabel têm uma floricultura. A, Floricultura. pode ser uma floricultura. Olha, A a Karen floricultura, por vende exemplo, você geleias. pode criar histórias, uma coisa que é interessante, tipo, cada flor, vamos supor que você tem lá uma flor especial, uma orquídea. Conta, pesquisa na internet a história da orquídea, cria um postzinho falando da história da orquídea. Deve haver muita coisa na internet, né? Falando sobre a orquídea, cada espécie e tal. Toda flor tem uma história, né, gente? E aí se você nem Sim. precisa pensar muito. Se você não conhecer muito sobre o produto, vai na internet, faz um Google, pesquisa lá e faz um postzinho carrossel contando a história daquela flor. E nós temos essa flor aqui no nosso espaço e tal. Já é uma forma de você contar, é uma narrativa, e de você mostrar o seu produto através de uma história, né? Não ser só uma coisa lá, uma foto com o preço. É uma forma diferente. Quem gosta de flor, com certeza vai lá querer ler, conhecer, saber daquela do vaso. Eu tiro pela minha mãe ela é louca com planta. Aonde ela vai, ela sai catando muda. E depois ela vai na internet pesquisar da flor, ela vai saber da muda que ela pegou lá quando ela não conhece, né? Ela vai lá pesquisar, saber como é que tem que cuidar. Isso é outra forma que pode criar post narrativos, né? Você mostrando, contando como que se cuida, como que tem que regar, se tem que ficar à luz, tudo isso você pode usar dentro do teus posts. Tudo é conteúdo, gente. Você pode usar Sim, eu tudo para criar faço. conteúdo. Uhum. Basta ser criativo. A Elaine Depois, Pelotti tem estética corporal e facial. A Denise Ferragini também é da parte estética e acabou de lançar uma linha de cosmética anti-age e produto e Arminda com produtos de beleza e suplemento alimentares. Então temos também bastante gente aqui da área da beleza. estética é uma fase, é uma profissão maravilhosa, e para criar posts tem um leque de opção. Porque você pode criar postzinho dando dicas caseiras para elas fazerem em casa. Isso vai construir autoridade para você, porque as pessoas vão pensar assim, poxa, ela entende. Eu sigo uma pessoa que eu conheço ela já há muito tempo, a Isabel, não sei se vocês conhecem, ela fazia aquele programa da SIC de emagrecimento. Eu esqueci agora o sobrenome dela. Mas ela apresentava o programa, ela é brasileira, tem um espaço ali nas Picoas, Isabel e de Paula. Isabel de Paula, exatamente. Hoje que eu tô mesmo esquecida pelas horas que eu dormi, tá, gente? Eu tô lenta. Vocês estão vendo que eu tô aqui meio derrapando.
Mas a Isabel, ela tem vários vídeos dando dicas de como você acabar com esse culote aqui do lado, dicas caseiras de coisas que você mistura em casa, café com não sei o quê, com chá verde, de vez em quando eu fico vendo os vídeos dela. Mas isso é ótimo, porque você está dando dicas para sua cliente e você está construindo a autoridade. Né? Você está oferecendo algo, as pessoas adoram receber dicas, as pessoas adoram receber coisas de graça. Quando vocês veem na internet e-books, vocês devem ver que direto aparece gente oferecendo e-book disso, daquilo, de outro. Ah, clique aqui, faça sua inscrição e tem um e-book. Porque é sempre intencional. Você está lá comprando um e-book, você vai deixar lá seus dados, seu e-mail, seu telefone. E aquela pessoa, através daquilo, vai começar a fazer publicidade dos produtos dela para você. Então, as pessoas. É muito bom você oferecer algo, mas é sempre intencional. Você sempre oferece algo uma intenção. Então, as dicas têm aquela intenção, né, de você conquistar o cliente, de você conquistar o seu seguidor. E na área de estética há muito que explorar. Você pode falar sobre os tratamentos que você oferece, você pode contar a sua história, como que você começou na área da estética, contar sobre o seu espaço, mostrar os bastidores, os seus dias de trabalho, mostrar um tratamento antes, depois. Prova social é muito importante. E você pode criar narrativas com prova social, contando o problema da cliente e depois mostrando o depois, que é a solução. Isso aqui entra em narrativa também, o antes e o depois. Promessa de marca, eu acho, não, Grazi? O antes e Vamos depois. entrar agora. Agora é a terceira, a promessa da marca. O que a Eu, sua empresa entrega ao público? Por que que você faz isso, né? A estratégia de explorar narrativas para falar sobre a promessa de marca está atrelada ao propósito por trás dela. Qual o propósito por trás da sua empresa? Por que que você por que que você foi para a área da estética? Qual é a sua intenção? É melhorar a autoestima das mulheres, ajudar elas a recuperar sua autoestima. Você tem que criar por trás e isso é um tipo de narrativa que você pode fazer, oferecendo uma promessa de marca. Ah, eu tenho um espaço de estética, eu ajudo mulheres a recuperar sua autoestima. É uma promessa que você faz, né? E você pode criar textinhos, posts falando sobre isso, utilizando provas sociais, depoimentos, casos de sucesso. Esses cases de sucesso são os tratamentos. Você pode usar a prova social, né? Que você fez o resultado, apresenta o resultado. Sempre que você fizer atender uma cliente, tenta colocar, fazer fotografias, guardar o antes e depois, porque prova social vende muito em todas as áreas, principalmente nessa área de estética, né, que a gente vê, né, que ela chegou lá cheia de celulite, de repente aquilo deu uma melhorada assim radicalmente, já chama muita atenção, né? O visual é extremamente vendável. Nesse tipo de estrutura, você também deve explorar elementos que façam o público se imaginar naquela situação, em como suas necessidades e dores seriam resolvidas com a mesma ação. Vou usar o exemplo das celulite, que eu tenho muita, sou a rainha da celulite, né? Então, eu vou e vejo um post que a Eliane fez, e ela fez um post carrossel falando, ou um vídeo do Rios falando o que é celulite, o que que provoca celulite, né? Pode ser problemas genéticos, pode ser falta de água, pode ser alimentação má, enfim. Ela faz um vídeo falando e depois ela mostra no vídeo uma fotografia de um antes e um depois da cliente dela que fez o tratamento com ela. Então, ali ela basicamente criou uma narrativa. Ela contou uma história explicando por que que, né, que a celulite vem, o que que pode ser, né, e ela ofereceu a solução. Então, ali ela já está entrando com o problema e já oferecendo a solução, mostrando que a empresa dela tem a solução. E já faz o público, né, eu, Grazi, vi o post, tenho celulite, e acho que já me imaginei naquela situação, já me imaginei fazendo tratamento com ela e tendo aquele resultado. Então, é importante você ter prova social e fazer as promessas de marca, né? Que é o que você pode oferecer. É basicamente a mesma coisa, o antes e o depois é basicamente isso. É você mostrar o problema, né? E depois o resultado. Depois, contando a história da sua marca, esse tipo de narrativa apresenta a história ou a construção da sua marca através de compartilhamento de forças e desafios do passado, criaram
que criam engajamento e identificação. É o tal postzinho que eu falei para vocês. Ah, desculpa, gente, eu subi de novo. A gente vai para o quarto agora. Já ia repetir o post do Quem Sou Eu. A gente vai para o quarto, que é compartilhando conhecimento. São os vídeos educativos, com foco em problemas e soluções que vocês resolvem. Esse tipo de narrativa pode ser uma das mais assertivas. Ofereça alternativas para o seu público, não precisa, para que seu público não precise passar por mais dificuldade. E explica como essa solução, que é das que a sua marca funciona. Basicamente, é como uma promessa de marca lá em cima, né? Você vai apresentar um problema e você vai mostrar a solução compartilhando o seu conhecimento. Aquele exemplo que eu usei atrás entra perfeitamente nessa narrativa. Você apresentando um problema, você falando daquele assunto, trazendo a consciência do cliente, né? Porque o cliente tem celulite. Por que que eu tenho celulite? Nossa, minha alimentação é péssima, eu não malho, eu bebo pouca água. Então, você traz toda a consciência a esse cliente. Depois você oferece o seu tratamento. O seu tratamento é o melhor. O produto que vocês vendem é sempre o melhor, tá? Depois nós temos o 5, que é conduzindo as pessoas para o futuro. Esse tipo de narrativa, ele não olha para o passado, mas sim para o futuro. Com ela, você pode contar uma história de como sua marca quer causar impacto e como quer que o público faça parte dessa transformação. Então, você é uma pessoa que trabalha trabalha com mulheres, vou generalizar assim. Você pode, como que você cria narrativas conduzindo para o futuro? Você pode mostrar os seus valores e o que que você quer de mudança, né, para o futuro. Então, Grazi, qual o impacto que eu quero causar no futuro? Eu tenho o meu negócio que ensina empreendedoras que estão começando, né, a criar uma marca forte na internet. Então, qual que é a minha intenção? É transformar essas mulheres em grandes empreendedoras, fazer com que elas aprendam a se posicionar, que elas aprendam a construir autoridade. Eu já estou pensando lá no futuro. Então, dependendo da área que você atue, você já pode criar postzinho pensando qual é a tua intenção. Eu lá naquela postagem carrossel que eu fiz, o meu último post, fala um pouco sobre isso, é uma narrativa pensando no futuro. Cada mulher transformada, meu propósito se fortalece. E à medida que eu guio mulheres empreendedoras rumo ao sucesso digital, eu percebo que não estou apenas criando conteúdo, eu estou moldando destinos. E assim, o meu trabalho se torna mais do que uma paixão, se torna uma revolução de empoderamento feminino. Eu já estou mostrando qual é a minha intenção, ajudar as mulheres a criarem os seus próprios negócios, a crescerem no digital, a serem independentes. E você pode usar esse tipo de narrativa também dentro daquilo que você faz. Vocês estão entendendo? Está confuso? Está complicado? Se alguém tiver dúvida, eu não estar aqui falando e vocês não estar pescando tudo. Eu quero que vocês realmente aprendam. Eu sei que tem coisas que, para muitas aqui, deve ser novo e deve ser um pouco confuso. Depois a gente vai para o post 6, ficção. Isso aqui, gente, é para quem está começando e não tem ainda, você tem que criar suas narrativas, seus posts, mas você ainda não tem muitos clientes, você começou o negócio ontem, ou há um mês atrás, você ainda está, né, construindo ali o seu alicerce. Então, você pode criar narrativas que apresentam uma situação ficcional. Os personagens e ações não são reais, mas precisam parecer verdadeiros. Vou usar de novo o exemplo da celulite aqui para o pessoal da estética. De repente, você nem tratou uma cliente com aquele caso, mas você sabe que existem mulheres com aquele caso. Então, você cria uma cliente que foi lá, que tinha aquele problema, por quê? Porque ela fazia uma alimentação muito má, né? Então, você precisou criar uma alimentação para ela, incentivar ela a comer melhor, e vocês fizeram um tratamento assim, 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 você indicou ela a beber água e tal. Então, você cria uma história fictícia, mas mostrando realmente que resulta. Isso é para quem está começando, né? Precisa construir narrativas e não tem ainda uma base.
Pode criar personagens fictícios, assim como a sua persona, não há problema, desde que a pessoa não saia muito da realidade, né? Tudo dentro da realidade, tudo dentro do possível. Não Depois vai vamos para o inventar 7. depoimento, gente, né? Daqui a pouco vai. Exatamente. Mas assim, Mentiras, não. conteúdo Quando sim, eu né? falo É. isso do fictício, é você criar casos que pessoas se identifiquem. Né? Esse caso Exato. da celulite, por exemplo, ela sabe que muitas mulheres têm esse problema, então ela vai criar, né, um post falando sobre esse assunto, oferecendo a solução dela, e pode criar um personagem fictício. Ah, que é mulheres e tal, clientes que aparecem aqui com esse tipo de problema, porque não bebe água, porque tem uma má alimentação, não faz atividade física, é muito sedentária. Enfim, aí ela vai mostrando que tem a solução ali. Vai haver pessoas que vai se identificar, porque a gente precisa produzir conteúdo para a internet para divulgar o nosso produto, né? Então você tem que começar a pensar que tipo de conteúdo que vai fazer com que o seu produto possa ser vendido. Então, você tem que mostrar que você entende daquele assunto e que você tem a solução certa daquele problema. Depois é a jornada pessoal. Seu foco é na jornada da empresa e a narrativa pode ser contada desde o início do seu negócio. Isso aqui é a minha, gente. Aquele post que eu li lá para vocês em cima é o meu post. É o post do quem é basicamente quem sou eu, né? Minha jornada pessoal, a jornada da minha empresa. Como que tudo nasceu, como que tudo aconteceu. Essa narrativa pode ser contada desde o início do negócio ou a partir de uma situação em que a empresa teve que superar algo em algum momento. Para vocês contarem momentos difíceis que a sua empresa passou, também gera conexão, também gera identificação. Depois vem os valores da marca, né, que é aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, você é uma marca orgânica, você tem os seus valores, você preza, né, pelo meio ambiente, você preza pela saúde. Então é importante você mostrar quais são os valores da sua marca. Mostrar o dia a dia da empresa, é muito importante mostrar bastidores, faça videozinho mostrando os bastidores. Olha, o pessoal que produz aí salgadinhos, docinhos para venda. Mostra quando vocês estão fazendo, mostra o sítio que está tudo limpinho, que é tudo higienizado. Faz um videozinho rápido mostrando, não quer falar nada, coloca uma musiquinha. Como eu preparo os meus docinhos, como eu preparo os meus packs de festa. Faz um videozinho mostrando, coloca. Ali você já está expondo o seu produto, já está vendendo. Se você quiser criar uma pequena história no copyright, lá na parte da legenda, falando que é tudo muito bem higienizado, tudo limpinho, os produtos são de primeira. Isso tudo são pequenas historinhas que está divulgando o seu trabalho, divulgando o seu produto, né? E trazendo o cliente mais para perto, porque ele está vendo e a gente adora quando a gente sabe tudo, né, da empresa. Quanto mais a gente souber, mais próximo a gente fica daquela empresa, daquele produto. Então, normalmente, dá foco a personagens, como funcionários da empresa, seus proprietários e consumidores reais. Tem muita gente que faz posts de depoimentos, né, de pessoas que comprou o produto dela. Geralmente a pessoa agradece. Eu tenho uma pasta cheia de gente que recebe e deixa o depoimento. Grazi, amei, ficou perfeito. Você acertou, realmente esse ia ficar bem para mim. Tudo. Isso tudo são valores da marca, traz confiança. Você pode demonstrar tudo isso. A pessoa fez uma foto bonita e te identificou, né? Você pode mostrar isso, uma espécie, uma prova social, né? Mas também é um valor da marca, que é uma marca de confiança. Inimigo em comum. Essa narrativa envolve a apresentação de um problema que muitas pessoas têm, e a partir deste ponto é interessante mostrar como você encontrou a solução desse problema, fazendo com que haja a atração de um grande público. Isso aqui, para quem trabalha principalmente nas áreas das terapias em geral, é ótimo, porque você fala sobre problemas que muitas pessoas têm, né, principalmente na parte psicológica, e depois você apresentar soluções desse problema, criar muitos conteúdos nesse sentido.
Eu não sei se vocês já ouviu falar na Ana Lisboa. Ela é da terapia da constelação. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A Ana, ela vende É como constelação familiar. constelação familiar, sim. Ela vende muito. Por que que ela vende muito? Ela passa o tempo inteiro criando conteúdo falando da dor do cliente dela. Ela sabe o que que a mulher dela sente, as crenças que carrega lá do passado, crenças enraizadas, a baixa autoestima. Ela cria muito conteúdo focando nas dores, principalmente quando ela vai lançar, porque ela vai abrir o curso dela. Aí ela toca mesmo na ferida do cliente. Isso aqui é basicamente essa narrativa. Já passei aqui de novo, peraí. Nós estamos no 8, né? Não, no 9. Inimigo em comum. Ou seja, as pessoas que têm aqueles problemas que ela vai apresentando, que são vários, né? Não é só um, ela vai criando conteúdo falando sobre aquele problema. As pessoas que caírem naquele vídeo, que pararem para ver, muitas delas vão se identificar. De repente, a pessoa nem sabe que tem aquele problema. De repente, a pessoa se sente assim, mas nem tem a consciência de que tem aquele problema e que existe uma solução para ele. Então, ela vai criando conteúdos focando naqueles problemas específicos, né? E mostrando que ela depois tem a solução. Depois, ela, quando abre vagas, ela já tem um monte de gente que ela já trouxe a consciência, pessoas que se calhar nem tiveram na internet à procura, porque a gente não entra na internet à procura. Eu, por exemplo, eu durmo muito mal, sou sincera, eu nunca parei para entrar na internet para pesquisar né, como é que eu poderia melhorar e tal. Eu já falei com um médico sobre isso, mas nunca parei realmente. Mas, de repente, se começasse a aparecer vídeos para mim falando sobre esse assunto, ia tocar na minha dor, eu iria me interessar. Por isso que a gente sempre pensa na persona, na dor da persona, a gente poder tocar na ferida dela e entrar com a nossa solução. Depois vem o 10, que é o fracasso, a fama. Perseverança é o foco dessa narrativa. O personagem enfrenta um problema, algo que fez com que ele experimentasse o fracasso. Isso aqui, se você teve em algum momento da sua vida desafios dentro do seu negócio, ou mesmo da sua vida pessoal, que você queira dividir com o seu público, isso é ótimo. Porque mostra, quando fala fracasso, a fama é aquilo que você teve dificuldade, você superou, alcançou, né? Eu, por exemplo, quando eu vim para Portugal, foi uma desilusão danada. Eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, eu sou de família humilde, não venho de família rica, mas eu tive sorte com os meus empregos, né? Porque eu cresci numa cidade nova, capital de Palmas, então eu tive bons empregos. Comecei como estagiária, depois parei. Aos 18 anos, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, no setor de licitações. Eu tinha um bom emprego. E quando eu vim para Portugal, eu fui limpar chão, fui lavar banheiro, fui trabalhar em cafés, em restaurantes, fui babysitter. Então, assim, para mim, aquilo foi descer um pouco, né? Eu já tinha conquistado algo e, de repente, me vi fazendo trabalhos domésticos. E não que isso seja nada contra, né, gente? Mas a gente quer sempre melhorar de vida. E quando a gente sai do nosso país, é para melhor, não é para pior, né? Embora na maioria das vezes o que acontece é o contrário, o imigrante sofre pra caramba, né? Mas enfim, e o que aconteceu? Aquilo foi quase que um fracasso para mim, né? O que eu ganhava não justificava eu estar fazer o que eu fazia, porque acabava sendo o mesmo que eu ganhava no Brasil, e com um trabalho muito mais tranquilo, né? Se você é servidor público, vocês sabem que é um trabalho tranquilo. Então, para mim foi um fracasso. Então, ter construído o meu negócio, ter começado um negócio do zero, ter tido sucesso nesse negócio, foi um sucesso, né? Eu alcancei algo. Então, dividir isso com as minhas mentoradas, com os meus seguidores, isso é importante você mostrar, né? Do fracasso à fama, porque você atrai pessoas que vão se identificar com a sua história, atrai pessoas que vão simpatizar com você, que vão de alguma forma, né, se conectar com você. Isso também é um tipo de narrativa. E mostrar a sua persistência.
Colocar que você nunca desistiu, que eu podia ter voltado para trás, ter pegado a minha malinha e ter voltado para trás, mas não, eu não desisti, eu persisti, eu fui trabalhar para televisão, eu fiz figuração, através da figuração eu descobri um problema, que eu comecei vendendo roupa de dança. Eu descobri um problema, os bailarinos não tinham quem fazia as roupas deles, as costureiras falhavam muito, e ali eu descobri um meio de começar o meu negócio. Eu comecei fabricando roupas de dança para bailarinos. Depois virou modinha e nasceu a Grace Design. Depois é o Quem Sou Eu, que é você contar a sua história, que é um modo de conquistar a sua audiência. Nessa narrativa, você pode compartilhar as suas experiências e motivação enquanto marca ou enquanto pessoa, né? Se você presta um serviço. Na verdade, mesmo quem presta serviço é uma marca, né? Quanto mais humanizado for, você melhor. Será a conexão. Melhor será a conexão com o seu público. Então, se o seu perfil, eu sempre falo isso, não fica só postando coisas onde você quase não aparece, onde você nunca fala de você, porque as pessoas conectam-se com pessoas. Se você entra no perfil onde tem só o produto para vender ou o serviço lá, mas que você nunca aparece, ninguém conhece a sua história, ninguém sabe nada de você, é natural que as pessoas não vão ter interesse, porque as pessoas não estão ali para comprar. Você tem que gerar sentimento, conexão nas pessoas para você atrair com que elas te sigam nas redes sociais. Hoje em dia, você é 1 em 1 milhão, né? Então, se você não fizer a diferença, não se valorizar na internet, você fica esquecido lá. Antigamente, a gente só postava um produto e aquilo vendia, porque havia poucos na internet. Hoje em dia, não. Tá todo mundo na internet, gente. Até os ciganos que vendem nas feiras tá na internet fazendo live, vendendo roupa. Eu que vendo roupa, que sei. Então, é assim, não dá essa coisa eu não gosto de aparecer. Se você quer crescer o seu perfil, você tem que aparecer. Pessoas conectam-se com pessoas. Nem que seja através de foto, você que ainda não tem experiência com vídeo, vai contando a sua história, mostra quem você é, porque isso é importante. Então, esses são os exemplos das narrativas que vocês podem usar. Agora, terminamos aqui a apostila. Aproveita todas as dicas, aplica para impulsionar o seu negócio e emocione através de histórias que vendem. Tudo que vocês criarem, os posts, seja intencional e sejam emocional. Coloque sempre emoção. Quando vocês não conseguirem criar um post com uma história que tem emoção, joga no chat GPT, vai lá, digita o chat, coloca lá a história que você escreveu e coloca assim para ele. Agora, cria essa mesma história, mas de uma forma emocional. E ele faz para você de forma emocional. Ele vai deixar o seu texto todo bonitinho. Quem assistir vai ficar apaixonado. Quem leu, assistir. Dúvidas? Licença, como é o chat? Como é o nome do chat? O que eu uso é o AI. Ai, gente, eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Mas eu Tá acho que é bem. o AI.com. AI.com. Eu acho que é esse, porque tem vários. Agora, de cabeça, o nome assim, o meu já entra automático, que eu baixei ele pro meu telefone. Mas eu mando lá no grupo que eu uso para vocês, tá? O grupo de quem tá lá no Tá. grupo de narrativas, eu vou mandar lá para vocês usarem. Porque vocês vão baixar o aplicativo, tem no telefone, depois é só entrar. É que eu tô assistindo o Zoom pelo meu telefone. Eu tô usando o computador para apostila. Tá, obrigada. Eu mostrava aqui já para vocês. Você só clica nele e já abre, aí você conversa com ele. E aí, quando você tiver dificuldade de escrever história, você pode oferecer o tema. Olha, conta uma história para mim sobre o assunto tal. Mostra o assunto. Ou então escreve mesmo um pouquinho da história que você tem na cabeça e pede para ele escrever um texto melhor para você, mais emocional. Então, é muito fácil. Eu estou vendo que a Andrea colocou aqui. É esse aí mesmo, ó. É o que eu uso. Ai, tá pequenininho, André. Quase não tô conseguindo ver. Mas vocês, através do chat, tem muita ajuda para quem não tá habituado a estar na internet. Eu sou muito emocional, sabe? Mas isso é uma coisa que vem de mim desde criança. Então, eu tenho muita facilidade para escrever. Mas tem muita gente que não tem essa dificuldade. E o chat ajuda muito a criar. Gente, dúvidas sobre narrativas. Quem tem? Vocês entenderam? Não entenderam? Estão ainda meio assim perdidas. Obrigada. Agora é o espaço para vocês.
Pronto, eu acho que eu não tenho dúvida. É muito claro. Mas você entendeu realmente o que que é uma narrativa? Basicamente são Entendi, vender através de histórias. Ao invés de só entendi. oferecer um Entendi que eu produto, tenho que ofereça contar uma uma história. história, eu tenho que falar de mim, porque pessoa se conecta com pessoa. Então, Exatamente. e aí mostro o meu produto e falo como ele chegou até ali, Exatamente. tá? Entendi sim, muito Isso. E obrigada. criar sempre o post intencional. Você vai criar o post. Vamos ao exemplo da orquídea, né? Você tem lá orquídeas lindas para vender. Aí Uhum, você foi lá e pesquisou sobre aquela espécie que você tem ali à venda. Você colocou, fez um postzinho pequenininho sobre ela, um carrossel com fotos e tal. E no final você oferece. Quer decorar a sua casa com essa planta maravilhosa? Me contacta. Então você está ali falando do produto e já oferecendo ele, né? Já vendendo ele. sim. Então Ela é que uma deu vida à forma. minha sala. Me dá só uma parte, um minutinho. Regina, Sim, lembra da calanchoe? Ela é a planta sim, da sorte. Ela seria uma ótima, porque ela gera fortuna. A história dela é perfeita para fazer isso. Olha, é verdade, maravilhoso contar a história dela, que é a planta é que dá sorte. A verdade. gente vai querer ter na sala, já vou querer ter aqui É, na minha Eu, prateleira. eu, tem eu um, no que eu publico, eu coloco sobre a planta, digo para que que serve, se é comestível, se não é, faço tudo Exatamente. isso. Tá, muito Isso é obrigada. ótimo. Grazi, me diz uma coisa na questão da prova social, tá? No meu Sim, caso, que sou numeróloga, fazer prova sim. social, contar da história da pessoa, é até antiético. Como é que eu posso fazer essa prova social? Você pode criar um personagem fictício usando aquela história que você sabe que é real, sem citar o nome. Você conta a história, na verdade, não é nem fictícia, é você contar a história da pessoa. Uhum, No teu caso, você pode até pedir para a pessoa, olha, eu vou contar a história, mas eu não vou dizer de quem é nem nada. E porque aí eu entendo, há muitas áreas que realmente, a não ser que a pessoa deixe, né, expor. uhum, Muitas coisas que não dá para expor, você só conta a história. Você pode até fazer prints, por exemplo, a prova social. Se você tem lá um print da pessoa agradecendo pelo seu atendimento e tal, faz um uhum, print, como é que fala? Desfoca o rosto um pouco para uhum, você não expor a fotografia da pessoa nem o nome, né? E só coloca a tá. prova social lá. E você pode até colocar no post que você fez, que você não expõe os clientes, por questão de Uhum, ética e tal, explicar isso. e Mas ok. dá sempre só uma para pergunta, colocar. Jo, você falou que é Oi, numeróloga. sim. A numerologia é ligada à astrologia? Não, a numerologia ela é ligada à sonoridade das letras do teu nome. Ah, tá. Teu nome ele emite uma sonoridade e cada letra tem uma frequência de onda, isso é física. Tá, não, eu Tem só muita gente perguntei porque é para te dar um toque também, porque se fosse da astrologia, você poderia usar um pitch, uma história narrativa, porque a astrologia foi a primeira ciência que foi utilizada, que foi a das navegações, que não, né, os descobrimentos, então, Na verdade não mas foi, era só, né? Mas ela foi a Mas primeira a se popularizar. dentro da numerologia, ela também consegue, né? Você contar a história, como surgiu a numerologia, como que você chegou, por que que você aderiu a esse Uhum, serviço. É um tipo de serviço, né, que presta. é, E por quê? Porque o que que mudou na sua vida? Com certeza, geralmente aham, quando a gente começa a fazer algo é porque a gente foi impactado por aquilo, né? Então você exato. contar isso é importante, você dividir as suas experiências. Aham. Né, eu te pergunto nessa questão porque eu tenho algumas clientes que me dizem, ok, até pode falar da minha história, como é o caso de uma enfermeira que quando ela agregou o nome do marido, o sobrenome, né? Ok, Uhum. a vida dela teve um avanço. Eu tenho uma outra que eu estou fazendo análise agora e que eu estou dizendo, por favor, se você quer continuar tendo uma vida próspera, não bote o nome do seu marido, que no seu caso não vai ser bom, tá? Uhum. Mas é aquela coisa, não é impositivo, é uma sugestão que se faz, tá? Exato. Mas aí você pode fazer isso que eu estou te falando, é você usar essas experiências e não divulgar a pessoa. E se Uhum, você precisar postar,
Porque prova social são depoimentos, né? Geralmente, quando a pessoa teve sucesso com aquele tratamento, aí ela vai lá e Uhum. posta, né? Fiz a mentoria com a Grazi e estou vendo muito resultado, os meus vídeos começaram a ser mais entregues, enfim. E aí a pessoa vai fazer um post agradecendo, né? Tá Eu tenho um certo. post, até eu tenho que postar, e eu ainda não criei essa pastinha, eu estou devendo isso, eu estou juntando para poder criar. Você cria uma pastinha lá nos seus destaques, para Uhum. ficar sempre visível. Gente, eu não sei se todo mundo viu, eu fiz um post sobre destaques, acho que foi na semana passada, ele está lá no meu feed, vão lá ver, porque os destaques é muito importante. Toda pessoa que vai conhecer a sua página, é através dos destaques que ela vai saber mais sobre você, porque nem todo mundo tem paciência de estar lá no feed, rodando tudo, lendo. Então, você coloca as coisas que realmente são importantes. Quem sou eu, a história da minha empresa, depoimentos, você cria pastinhas de destaques lá em cima. E aí Uhum. você cria uma pastinha com esses depoimentos que você tiver, né, se você tiver essas provas sociais, com o rosto desfocado, nome desfocado e tal, para não expor a Ok. pessoa. E todo Ok. mundo sabe que quem trabalha nessas áreas, que realmente existe essa questão de ética, né? A Uhum. gente Tá certo. Obrigada. A Israelita tinha levantado a mão. Olá. Sim, era no sentido daquilo que a numeróloga falou. Eu, há um ano atrás, tinha muito problema, aliás, o meu pessoal, de falar, se quer de contar a história do cliente desde que o Instagram, para já, não posso. Neste momento, o que é que eu aprendi? E um bocado foi também a conversar com a Grazi na mentoria. Mandar a dica, a deixa. Ai, era tão. Isso que você está dizendo, muito obrigado. O cliente vem agradecer. O primeiro testemunho de cliente que eu tive, ele é asiático e ele ia até o chão assim para agradecer, fazia uma vênia. E eu de repente pensei, ele não vai querer porque ele não fala bem o português. E eu falei para ele, se quiser agradecer em inglês, porque é tão giro, porque nós temos a empresa nova, não sei o quê. Passar 3 dias, o homem estava me mandar o vídeo e ele ficou tão empolgado porque ele não contou detalhes da vida dele, há 1 milhão de coisas que ele não revelou. Ele só disse que eu o ajudei. E foi aconteceu ótimo. agora recentemente, né? Aconteceu, tu viste esse e depois o americano fez a mesma. Eu só dei o toque. Uhum. Agora, recentemente, no fim de uma mentoria, a maior parte dos meus mentorados, eu dou assim a dica e eles não querem. Há uma senhora de uma retrosaria que eu contei na mentoria anterior que ela dizia assim: eu não consigo, doutora, fazer um vídeo, ó, desculpe. A minha neta pode? A neta dela tem 15 anos. Eu disse, não, a neta não dá, né? Porque 15 anos a falar da mentoria. Mas olha, de Foi. repente a senhora pode só escrever, ela não tem redes sociais. Exatamente, você O que fazer é um que aconteceu? depoimento. Eu comentei e a Rosa fez. Você não falou detalhes, mas está a fazer um sucesso espetacular. Ou seja, já dá a dica. O cliente não conta a história dele. E o giro é eu achar pessoas que nem iam fazer vídeos. Sim. Há muitas pessoas que adoram dividir as histórias com eles. Há muitas pessoas que ficam tão gratas que têm prazer, né, em dividir que você ajudou ela realmente, quando elas realmente sentem que o problema dela foi solucionado. A maioria, é rara a pessoa, tem que ser uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito cheia de não fox, geralmente para não aceitar. Normalmente as pessoas sempre aceitam. E eu acho assim, dependendo, tudo tem o grau de você com o cliente, você sabe, aquele cliente que é mais aberto com você, ou aquele cliente que é mais fechado, né? Você sabe, você conhece o seu cliente, de certa forma. Então, aquele cliente que você acha que dá para pedir, chega e pede mesmo, olha, vamos deixar aqui o depoimento para mais pessoas conhecerem e tal da minha empresa, agregar aqui valor no meu trabalho e tal. Peça, não há problema não, que as pessoas muitas vezes têm prazer em ajudar. É rara a pessoa que diz não. E Até eu quando vendia, não, ainda vendo, né, roupa, eu recebia sempre mensagem delas agradecendo, Grazi, chegou rápido, Grazi, amei, Grazi, e eu ia guardando, ia printando tudo. E quando eu não recebia, quando eu via que era aquela cliente assim mais fechada, eu fazia isso que a Israelita disse, jogando a dica e tal. Ai, quando vestir, manda uma foto para mim, para ver se ficou legal e tal. Se você quiser me marcar, né? E aí a gente vai jogando aquela dica quando a gente vê que o cliente é assim mais
é mais fechado, mas a gente sempre conhece, né? E depois tem aqueles que a gente tem mais intimidade, né? Que a gente chega e fala na lata mesmo. Ah, vamos gravar aqui um depoimento para me ajudar aqui a mostrar mais do meu trabalho e tal. Aí você É, conhece o é seu tipo as cliente. empresas que vendem carro, né? Vai lá comprar o carro, eles põem aquele laço enorme, tiram uma fotinho do cliente do lado e tá lá a Exatamente, publicidade deles, né? Então, assim, como a gente não pode ter exatamente, lacinho do lado de todos os clientes, até só para mostrar uma exatamente. coisa que já me deu ideias aqui, essa conversa com a Grazi. Vejam, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Conseguem ver o que eu estou partilhando aqui? Eu Sim. tenho, Reconhecimento. é um reconhecimento, tá? Quando os clientes reconhecem o nosso trabalho, é muito bom. Ó, tenho certeza, aqui Exatamente. um disse no grupo de WhatsApp, que eu tenho um grupo de WhatsApp que é de Excel, vou apagar as mensagens anteriores, porque com essa aula eu irei conseguir fazer. Tenho certeza que sim. Após assistir às aulas, tive o privilégio de ser aprovado no projeto do RH e do gerente do setor para utilizarem a nova escala de horário simples e prática. Agradeço gentilmente pelo reconhecimento por e-mail da Andréia Santos. Então, assim, é alguém que usou um trabalho, uma aula que eu dei e foi promovido, Uhum. né? E assim, que eu E isso, me dei conta agora? Que isso aqui está muito mal explorado, não está contando uma narrativa, né? Eu posso aqui colocar muito mais coisa, queres crescer na profissão, não sei o quê. Olha o exemplo do, né? Até porque eu olha o tenho exemplo, exatamente, faz desperta o interesse no cliente é, e mostra, olha o que os meus clientes falam depois de ter feito o curso comigo, ou depois de ter aham, feito, sim, no sim, teu caso é um curso, né, um é um infoproduto. curso. Uhum. Então, Esse é uma foi forma de. foi uma Gente, a consultoria, melhor mas dá para forma chamar de de formação. vender são as provas sociais, porque Não, e prova assim, como social é resultado. como eu aproveitei pouco o conteúdo que tinha, né? Agora, pensando em narrativas aqui, eu podia ter feito um texto muito melhor aqui, podia ter feito um carrossel para que as pessoas continuassem olhando para ver qual é a escala que ele está falando aqui, ou qualquer coisa do gênero que fizesse com que as pessoas ficassem mais tempo nesse post, porque quanto mais Exatamente. tempo ficarem no teu post, mais ele vai ser entregue, mais o teu perfil vai ser visto, né? E podia ter mesmo gerado mais conexão. Andréia, e uma forma de você não precisa se preocupar se você fez posts anteriores e que você acha que poderia ser melhor. Pega nele e recicla, faz de novo, posta Sim. de novo. Todo mundo recicla conteúdo. Gente, nós são 360 dias por ano, nós não somos o chat GPT. Né? Hoje em dia o chat GPT ajuda a gente a criar conteúdos quando a gente precisa, né? Isso é uma coisa que vocês podem explorar no chat GPT, tá? Ah, eu sou do ramo da a minha profissão, eu sou mentora de mulheres na rede social. Me dá aí 30 dias de conteúdo e ele vai te dar temas para você criar conteúdo. Ele não vai te dar o conteúdo todo, a papinha pronta, não. Isso existe outro programa que faz isso, mas é um programa Mas pago, que é só o para Mindset. verem, aqui como a Grazi estava falando sobre a história, eu escrevi, ó, escreva um texto emocional que fale sobre eu ser contabilista com muitos anos de trabalho no controle de gestão e depois como professora universitária e atualmente sou formadora de Excel para ajudar as pessoas a progredir na carreira e dominar esta ferramenta. Isso foi o que eu escrevi. Grosso E modo, a gente escrevi isso viu. e olha o que ele foi fazendo. Ao longo dos anos, mergulhei profundamente no mundo do controle de gestão, onde cada número, cada planilha, cada análise tinha o poder de contar uma história, uma narrativa. Ele está exagerando, mas, gente, daqui já dá para tirar uma ideia e arrumar. Exatamente. E tá vendo tanto que ele coloca o texto bonitinho, emocional? Ao longo dos anos, eu mergulhei, nananã. Ele coloca o texto bonito, ele coloca aquele texto e principalmente se você, quando você escreveu pedindo lá em cima, você coloca assim: escreva para mim de uma forma emocional. Ele vai deixar o seu texto que vai fazer chorar. Eu fiz eu gerencio redes também, né, a parte. Tem a GS Digital, meu marido é fotógrafo, fazia o gerenciamento de redes, e eu lembro que uma das empresas que eu estava gerindo, que estou gerindo, né, a da Leia, nem sei se a Leia está aqui hoje, eu penso que não. Ela, esse horário para ela geralmente é difícil. E ela me mandou a história para gente fazer um post do Quem Sou Eu. E ela é básica, ela não consegue escrever. É um problema. Ela, ai, Graça, é tão difícil. Aí ela mandou umas coisas assim, uns rabiscados meio por cima, contando a história dela. Mas aquilo tava assim,
tão seco. Eu falei, gente, agora eu conheço pouco dela. Como é que eu vou contar essa história dela de uma forma bonita, né, para cativar as pessoas? Era um postzinho do Quem Sou Eu, contando sobre ela. Aí eu fui pro chat GPT, joguei lá a história dela e peguei e coloquei para ele, pedi para ele, olha, eu quero essa história, só que eu quero ela mais emocional, quero que as pessoas quando leem ficam emocionadas. Porque você tem que falar pro chat GPT exatamente aquilo que você quer, como se fosse um assistente, você tem que explicar para ele te entender. Você vai falando tudo, quanto mais dicas você der para ele, melhor ele aborda o assunto. E aí ele me escreveu um texto lindo, contando a história dela, assim, aquela história de superação, que ela também teve um início muito difícil. Aquilo ficou maravilhoso. Eu mandei para ela e ela falou assim: Caraca, Grazi, você me conhece mais que eu mesma. Eu falei: Não, eu não. O ChatGPT conhece você mais do que. Porque realmente a história ficou. Ele não deixou de fora nem um detalhe, mas ele contou de uma história de uma forma emotiva, sabe? Ficou bonito. E aquele post fez ela ganhar mais de 30 seguidores naquele dia. O dia que ela postou, ela, Grazi, meu perfil nunca cresce esse post. Eu falei, pois, as pessoas, as pessoas querem ouvir histórias. As pessoas se conectam com histórias que emocionam. Provavelmente, pessoas que chegaram no perfil dela se emocionaram com a história dela, se identificaram de alguma forma. Agora Então, que Eliane Belotti disse que não é nada emocional, e eu escrevi só assim, ó. Gerar um texto emocional para contar que eu ajudo as mulheres a resolver o problema de celulite. Gente, ele escreveu tanta coisa que até tem uma parte assim, por trás das portas de um espaço acolhedor, onde o aroma dos óleos essenciais dança no ar, encontra-se uma mulher destemida, uma defensora apaixonada da beleza autêntica e autoaceitação. E assim ele vai. Não dá para usar tudo dele, mas dá para pegar grande. Mas dá para pegar trechos, coisas que você acha importante. De repente, você está Eu sempre falo durante a semana, vamos supor, na segunda-feira, você começou essa semana, você não tem nada para postar. Faz um post motivacional para já começar a semana motivando a pessoa. Mas não saia do seu nicho. Vai no chat GPT, coloca o seu nicho e pede uma frase motivacional dentro do seu nicho, ele te dá. E você coloca uma foto sua bonita, ou uma foto do seu espaço, e escreve lá a frase motivacional e vamos começar a segunda-feira cheio de entusiasmo, escreve lá um textinho e você já tem um post feito. Né? Que é aquele post levinho, todo mundo gosta de ouvir uma frase, né, que te motiva. E você pode usar o GPT como seu amigo para esses postzinhos assim, mais leve, que ele vai te dar muitas opções. Aí você lê e vê o que você acha melhor. Mas ele ajuda muito. Nem tudo corre bem, tá? Eu, às vezes, peço coisas para ele que ele me dá nada a ver. Eu até mando para ele assim: Nossa, você não me entendeu, como se eu estivesse falando com uma pessoa, né? Você não me entendeu nadinha. Cansei, tô indo embora, tchau. Às vezes eu mando tantas vezes, ele não me entende, né? Aí eu vou, não, deixa eu mesmo fazer. Mas ele ajuda muito. No meu trabalho, me ajudou a reduzir tempo em criação de coisas. Às vezes você precisa criar um post, você está com pressa e você vai perder muito tempo ali escrevendo, ele te dá aquilo em segundos, né? Então, é muito bom aprender a trabalhar com ele. E é fácil, gente, é fácil, não é difícil. À medida que você vai usando, ele vai te conhecendo. Por isso é que eu falo, quando você for fazer o post, quem sou eu, conta a sua história para ele. Escreve lá a sua história. Depois manda ele fazer um texto baseado naquela história, né? Porque ele vai te conhecer e tudo que você escreve lá fica armazenado. Então, à medida que você vai usando, ele já sabe o que que você faz, ele já te conhece, já sabe quais são os seus interesses, seus gostos. Então, cada vez ele vai te dar coisas mais perfeitas dentro do assunto que você busca, porque ele já está conhecendo mais de você. Gente, vou pedir para que todo mundo abra a câmera só para a gente fazer uma fotinho. E enquanto vocês abrem a câmera, que nós temos mais 5 minutos, pensem se vocês tiveram algum insight de post para fazer e contem aqui para a gente, tá? Mas, por favor, abram suas câmeras para a gente poder. Eu agora já pensei numa narrativa em cima daquele depoimento que um aluno fez, então eu vou contar isso de forma... Ah, não consegue, não tem problema, quem não consegue... Vamos combinar uma coisa? Todo mundo que participou dessa aula, se vocês criarem um post com uma narrativa, me identifique, eu vou partilhar lá no Stories.
E Ok. depois eu vou fazer uma análise, mas vou enviar de forma individual daquele post. Vou fazer, olha, ficou super bacana, olha, a gente pode melhorar nisso ou naquilo, tá? Então vamos combinar isso, faça um post, crie uma narrativa, escolha um tema, um assunto, pode ser sobre a sua história, pode ser sobre a sua empresa, pode ser sobre o seu produto, cria um postzinho, aí você posta, me identifica, que eu vou partilhar, vou fazer a publicidade do seu trabalho no meu Stories, e vou fazer uma análise daquele post que eu vou enviar só para vocês. Essa análise é no seu direct, só você vai saber se ele ficou bacana, se tá, né, se a gente precisa melhorar em alguma coisa. Então, quem quiser fazer isso essa semana, estejam à vontade. Essa semana, né? Esse resto de semana, né? Que a gente já está na metade da semana. Muito obrigada, Grazi. Muito obrigada a todo mundo que está conosco aqui. Nossa próxima quarta empreendedora vai ser no dia 6 de março. Mais novidades por aí. Sempre com temas que ajudam a descolar ou decolar o negócio dos empreendedores. Tá? Então, a nossa É ideia muito bom. Tudo que a gente pode aprender, né, Andréia? Tudo que a gente puder aprender é valioso. experiências, né? E trazer conteúdo que vai ajudar vocês. Então, mais E uma vez, depois é o saber, o praticar, porque quando pode parecer muito difícil certas coisas no início, à medida que você vai fazendo, vai se tornando fácil, habitual, e você vai melhorando cada vez mais. é verdade, é verdade. A prática leva à perfeição, já diziam, né? Exatamente. Então, tá bem, gente. Um super beijo para todo mundo. Muito Imagina. obrigada, Grazi. Foram maravilhosas as duas aulas. Eu Obrigada que a todas, agradeço todas todo mundo que duas. esteve aqui comigo, e eu espero de coração que eu tenha realmente trazido algo de valor para vocês. Peço desculpa hoje, eu não estar tão concentrada como eu estava na primeira aula. Realmente, ontem foi um dia apertado, a gente fez 400 quilômetros, então hoje eu estou mesmo assim. Agora eu vou tomar um banho e vou descansar, colocar o sono em dia. Mas eu espero ter passado o máximo de conteúdo para vocês, gente. E se alguém precisa de ajuda para crescer as redes sociais, está aí a mentoria. A minha mentoria ela é completa, são 2 meses, desde da desenvolvimento pessoal, desde a gente trabalhar a cabecinha até a criação de conteúdo, construindo um perfil pro, brand de marca, posicionamento, autoridade. Você aprende tudo, até se vestir, se você tem dificuldade, Grazi, eu acho que eu tenho que melhorar na minha presença, né, na internet. Tudo isso a gente pode estudar. E a minha mentoria Testimony está sempre Client. mexendo nela. Testimony Client. Eu fiz a mentoria da Grazi, sou prova viva do talento do marido dela. Ela nos maquia, ela nos orienta para fazer as fotografias corporativas. Eu gostei imenso. Nós fizemos as fotos da Israelita, do brand pessoal dela. Isso é importante. Quem não tem ainda, vocês terem para vocês usarem como conteúdo. A Israelita faz os slides dela, precisa de fotos bem posicionada, né, dentro da área dela. Então a gente optou por um formato mais clássico, né, de uma mulher que exerce uma profissão mais séria. Então, quem não tem, tem que fazer, gente. As fotos de brand é muito importante porque o visual vende. E quanto mais bonito tiver, mais vende. Visual, E ele tem a uma gente compra nos olhos. paciência para nós que vocês não imaginam. Foram 5 horas no escritório a me aturar, trocar de roupa e aturar a mulher dele também. E eu Depois disso, acompanhei. pois é, a senhora estava aqui. E depois E eu, disso, e eu, para a brigar, dizer e eu a brigar com a Israelita, que ela me levou uns vestidos coloridos de verão. E eu, não, esse eu não, não quero. Queria que eu usasse não sei o que. A gente entrou em acordo, porque ele é conciliador, ele é balança, ele equilibra. Não, não vou usar É. isso. E a Grazi responde a tudo aquilo que a gente pergunta, que é muito bom. É bom esse feedback. É muito. Até fui comprar roupa depois lá com ela. E comer bolo de que eu comia, sei lá. Muito bom. Uma coisinha bem feita. Fubá, bolo de Portanto, fubá. Toda cliente que bolo vem de aqui come um fubá. bolinho de fubá. Vai, Gente, bom. ó, a Recomendo Grace super. Zyler, quem não conhece ainda, a Grace Zyler, tô no Facebook e no Instagram, Grace Zyler. No Instagram, Grace Zyler Showroom, né? No Facebook é só Grace Zyler. A minha loja de roupa, a gente tá em promoção, viu? Muito saldo, muito queima de estoque. Aproveitem, tem muita coisa bonita. Hoje eu fiz um queimão de estoque de acessório. Tem lá sapato, Calções que eu usei no Café de lenço. Empreender, Grace Seiler. Foi o que você usou lá? Eu usei aquele colorido. O shortinho, o shortinho.
Lembro qual é. Então, quem quiser conhecer um pouquinho das roupas, vão lá. O Grazi Zyler, só Grazi Zyler normal, você já chega. Eu tenho perfil e página. E eu posto lá todos os dias. Todo dia entra produto lá. Tem que ser todo dia, né? E isso é outra coisa. Quem tem perfil tem que postar pelo menos 3 vezes por semana, senão vocês não aparecem no Instagram. Ele te esconde, ele some com você. Porque ele precisa do conteúdo, né? Precisa que nós fornecemos o conteúdo para eles. Então, se você não produz conteúdo, o algoritmo te olha como ninguém. Ah, aquele não é interessante para a gente, então a gente não mostra. Fica para lá. Então, é importante pôr conteúdo, pelo menos quem está começando, no mínimo, recomendação do cabeça do Instagram, né? Do Adam, ele fala que você, pelo menos 2 vezes, no mínimo, por semana, você tem que aparecer no feed. Não é só nos stories, é no feed. O feed, ele é utilizado para divulgar o seu trabalho. Os stories é para fidelizar o seu cliente. Por quê? Porque os stories, eles são mostrados só para quem te segue. Então, é ali que você cria conexão, porque você aparece, porque você fala com a sua audiência, porque você mostra um pouquinho do seu dia, porque você divide, sei lá, um perrengue, uma conquista, né? Coisas que a gente, às vezes, ao longo do dia mostra nos nossos stories. Isso vai fidelizando o cliente, vai fazendo com que ele esteja mais perto de você, porque ele vai conhecendo mais de você. E há pessoas que acostumam a olhar o seu perfil todo dia, que quando você não aparece até sente falta. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Alguém tem algum ponto, alguma dúvida? Eu vou manter aquele grupo temporário por mais uma semana, vou colocar as pessoas que vieram novas para essa aula de hoje também, e vamos manter por uma semana ainda, porque ainda vai gerar impressões e coisas depois dessa aula, e a gente pode Ótimo. tá bem? Tá bem. Alguém depois que tiver alguma dúvida, se lembrar de alguma coisa, chama por lá. Eu respondo por lá. Então tá. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todas. Beijinho. Boa noite.